E aí, Dani, se você me permite, eu queria também falar um pouquinho dos idosos, Pode falar. tá? Porque nós também temos um alto índice de acidente com idosos. Então, perdão, o que é muito importante, pessoal? Olha, bastante cuidado com superfícies molhadas, né? Então, às vezes a gente está ali passando um pano na casa, nessa época de pandemia, nós estamos, né, limpando a casa, às vezes, mais do que o normal, né? Então, ter bastante cuidado com essas superfícies escorregadias. É o maior índice de acidente com idosos, hoje, é com superfície escorregadia. Né? Então, o idoso ali, ele pisa no piso molhado, com aquele chinelinho mais desgastado, e aí vai ao chão. E a gente sabe que uma queda, ela pode trazer inúmeros problemas, né? Desde realmente de você quebrar uma bacia, de você quebrar um fêmur. Então, precisamos ter muita, muita atenção. Então, assim, essa prevenção dentro de casa, ela é algo também que nasce muito do trabalho que as empresas fazem. Né? Por quê? Porque se você tem lá na sua empresa um trabalho forte de prevenção e você desperta a percepção de risco, isso é uma das coisas, inclusive, que a ISO 45001 ela diz que uma das competências que a gente tem que desenvolver nas pessoas é perceber risco. Porque ninguém se acidenta porque quer. Não. Ninguém sai de casa dizendo assim, ah, hoje eu vou quebrar minha perna. Não vai, gente, não vai. A gente só se machuca porque em algum momento a gente não percebeu aquele risco, né? Um acidente doméstico, um corte que você leva fazendo ali um alimento. Então, quando você desenvolve essa percepção de risco lá na empresa, sabe, Dani? As pessoas também trazem isso para casa. Então, às vezes, ela bate o olho e fala assim, opa, tira essa garrafa aqui da ponta da mesa, porque ela pode cair, né? Eu me lembro que quando o João nasceu, o meu filho João, Luísa sempre foi muito quietinha, né? João muito virado. E hoje eu não tenho, mas eu tinha uma mesa de vidro aqui em casa. Né? Era uma mesa maior, hoje eu tenho uma mesa menor. E aí eu fiquei muito preocupada. A quina não era viva, já era uma quina arredondada, mas mesmo assim, né? E aí nós compramos aquelas proteções de silicone. E ele arrancou no dente. E Ele seu pai arrancou no dente. chorando. Eu não sei se a gente não tinha encaixado direito ali, ele arrancou no dente. E aí eu falei, meu Deus, qual é... Aí olha a cabeça de engenheiro de segurança, né? Eu falei, qual será que é o risco maior? É ele bater a cabeça ali ou ele engolir essa proteção? Não, é ele engolir, então eu vou tirar a proteção. Ai, que moleque. Gente, Juro. E aí eu fui lá e tirei a proteção dali, né? Então, assim, às vezes você fica nesse dilema, né? Você fala, poxa, mas, por exemplo, eu tenho que tirar, eu tenho às vezes um porta-retrato que eu adoro tal, mas eu tenho que tirar, tira. Se você não consegue nesse momento administrar, a criança ainda não tem maturidade, toda criança tem seu tempo, tem seu perfil. tem. Porque, por exemplo, Luísa nunca tive problema, sempre tive tudo em casa, Luísa nunca mexeu. Mas cada criança tem seu jeitinho, né? Então é Pecinhas, melhor você tirar para evitar o problema, né? as pecinhas. O Pedro, né? ele sempre foi uma criança que nunca botou nada na boca. Mas eu já vi criança engolir moeda, engolir qualquer coisinha pequena que você deixar em cima do móvel, blum pra dentro. É. E isso é muito importante que você está falando, essa questão da moeda, né? É, muitas crianças que fazem realmente, ingerem objetos, né? Então, por exemplo, a gente não falou de brinquedos. É, Brinquedo é uma coisa fundamental você respeitar aquela faixa etária que tem na caixinha do brinquedo. sim, Porque aquela faixa etária que foi colocada ali não é por acaso, né? Alguém estudou e disse, olha, né? Aqui é de 5 anos para cima, né? Por quê? Porque às vezes brinquedos pequenos, eu tive uma colega que a filhinha dela engoliu, sabe aquela bateriazinha pequenininha dos sim. brinquedos eletrônicos? Ela é Engoliu e teve que fazer cirurgia para retirar. E foi um problema muito sério, porque ela já era uma criança especial, então ela já tinha uma série de fragilidades por ser uma criança especial, né? E passou por uma cirurgia numa idade muito, muito pequena, ela era muito pequena, antes dos 2 anos de idade. Então percebam, porque ela ingeriu, sem querer, ela ingeriu aquela pequena bateria. E aí a mãe estranhou porque viu o brinquedo sem bateria, perguntou para ela,
e ela apontou para a boca, né? Ela tinha, por Mostrou. conta de ser especial, ela mesmo se denunciou, ela fez assim, e aí a mãe se desesperou. E aí, quando tirou a radiografia, estava lá, fez o exame e estava lá a bateria, então teve que tirar. Então, assim, é uma coisa que a gente, poxa, a criança vai engolir, engole, ela bota tudo na boca e tal, né? O João tinha uma mania de roer a chupeta, que eu acho que ele engoliu uns pedaços de chupeta aí, né? Porque ele ia mordendo, quando a gente via, no pedaço. E aí eu falava assim, meu Deus, mas eu acho que aí não tem problema não, que é só um pedacinho de borracha. Mas assim, sabe, Dani? Então eu acho que essa atenção que a gente tem que ter, né? E nesse momento que tá todo mundo em casa, tá todo mundo com eletrônico. E aí tem uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, que a gente precisa ter muito cuidado, né? Inclusive aqui em casa, a minha briga com Luísa. Tem uma filha de 12 anos e tá naquela fase, né, já de querer ser aborrecente e tal. Gente, que é a questão do celular na tomada. Então, assim, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Olha, nós temos vários exemplos aí, infelizmente, não foram poucos, do aparelho superaquecer, explodir, pegar fogo. Então, assim, isso é muito importante, né? Então, às vezes, a criança, ela não tem a paciência de deixar o dispositivo carregar, ela quer usar na tomada. Então, assim, vejam, são coisas do dia a dia, da nossa rotina, mas que a gente precisa prestar bastante atenção. Porque, como eu falei, a prevenção de acidentes, ela é no nosso modo de vida. Ela pode ser na empresa, ela pode ser na hora que eu estou andando no supermercado, na hora que eu estou dentro da minha casa, na hora que eu estou na minha escola, né? Então, assim, em qualquer lugar, eu posso ser demandado de uma condição de emergência. Então, é muito importante essa questão. Já aproveitando que você está falando tudo isso, eu lembro que eu vou te perguntar agora, entrando um pouquinho na área de saúde. Qual é Tá. o que eu fiz um treinamento com você na época de primeiros socorros e quando a gente faz treinamento, a gente vê o quanto é importante você ter um conhecimento se você tiver alguém machucado, acidentado, e a gente falou de vários acidentes, principalmente com crianças. O que você aconselha as pessoas a fazerem nesse momento, seja na empresa, seja em casa, seja com criança, com idoso? Qual a recomendação que você dá para eles? Porque eu sei que a área de segurança, muitas vezes, eu lembro que tinha pessoas que você treinava para poder apoiar a área médica. A gente não pode tomar nenhuma ação, mas a gente pode dar os primeiros socorros. O que você recomenda? Isso. Veja, nas empresas isso funciona muito bem, né? Assim, porque como é que a gente costuma fazer? Você tem ali a área de segurança. Algumas empresas têm a área de saúde, isso é ótimo quando a empresa já tem um ambulatório, às vezes ela tem ali um auxiliar de enfermagem ou um enfermeiro. Então, quando ocorre alguma situação de emergência, como por exemplo um mal súbito, né? Recentemente eu tive um cliente que foi muito interessante, nós estávamos revisando o plano de emergência dele, né? E aí tinha lá várias questões de emergência e não tinha um mal súbito. E aí eu falei assim, gente, e se alguém passa mal, cai, às vezes um ataque epilético, as doenças cardíacas hoje em dia, né? Então, o que a gente faz, né? E não estava lá no plano. Então, quando você tem uma estrutura na empresa, Dani, é ótimo, porque ali você já tem um profissional habilitado que vai conduzir esse processo, como você bem lembrou, nos primeiros socorros, e geralmente a orientação é chamar mesmo um SAMU, um bombeiro, né? Que são profissionais extremamente habilitados, porque essa questão da área de saúde ela é muito importante. As técnicas de saúde, elas mudam com muita frequência. E por que elas mudam com muita frequência? Porque os profissionais eles vão descobrindo maneiras mais eficientes de trabalhar. Então, às vezes, um curso de primeiros socorros que eu fiz há 2 anos atrás, eu já estou desatualizada hoje. Por quê? Porque existem novas. Eu também, eu fiz curso de primeiros socorros lá atrás. Então, hoje, por exemplo, até ia te dar uma sugestão, vou te mandar Tem uma pessoa que pode falar com você super bem sobre isso, que é a Laira, que trabalha conosco aqui na Qualiseg. Eu vou te mandar o contato, você marcar com ela. Ela é ótima. Ela é enfermeira profissional da área de saúde, ela tem especialização em UTI,
Então, assim, é um profissional extremamente capacitado. Então, na empresa, isso é mais fácil. Assim, quando eu digo mais fácil, é porque você tem ali o profissional. Sim, Tem empresas que não têm. Aí tem a brigada, né? E o sim. que é a brigada de emergência? São profissionais que a gente seleciona e que nós vamos fornecer treinamento para eles, né? Seja treinamentos para realização de algum tipo de emergência de segurança, como um combate, um resgate em espaço confinado, né? Que é aquele espaço que não foi projetado para o homem trabalhar, mas ele precisa adentrar, né? E aí, dentro dessa formação, Dani, a gente dá o primeiro socorros, que era o que a gente tinha lá no terminal, né? Mas mesmo assim, esse profissional, ele está habilitado para o primeiro atendimento, né? Então, a gente lembra, a gente tem que acionar o bombeiro, o SAMU, né? E em casa, né? E em casa, né? Então, em casa é muito importante. Primeiro, se você não tem nenhum tipo de curso, de preparação, é SAMU ou bombeiro, né? Agora, existe alguns cursos, inclusive, que você pode fazer, que são cursos menores para qualquer pessoa, para você realmente poder prestar ali um atendimento, até mesmo um atendimento muito emergencial, por exemplo, engasgo com criança, a gente sabe, você vira e mexe, vê aí no Fantástico, vê em outros, né, veículos de comunicação, criança que engasgou. Então, existem técnicas que você pode ali adotar e salvar a vida de alguém, né? Então, assim, isso é muito importante. Agora, é muito bom esse tema que você traz, com certeza você vai abordar essa semana com bastante cuidado, essa questão mesmo do compromisso com a técnica. Porque a técnica pode levar a gente, inclusive, a lesionar mais a pessoa, né, do que ajudar, né? Então, isso é muito importante mesmo. Muito. Eu vejo às vezes que a pessoa numa situação, às vezes é o filho ou é o amiguinho do filho, ela trava, ela não sabe É, como reagir. E aí sempre vem aquela, eu lembro de uma situação com uma amiga minha, Dani, a gente estava num desses buffets de criança. E, sim. e aí ali correndo, a criançada correndo, uma caiu no chão, a menina deu com a boca no chão, já começou a sair todo aquele sangue, né? Todo mundo se desesperou. Eu fui lá, peguei a criança no colo, falei, calma, já comecei a pedir um gelinho, não sei o quê, comecei a acalmar a criança, vamos lavar a boquinha. A criança foi se acalmando, daí já chegou o pessoal do buffet que tinha o preparo, já entreguei a criança. Mas você vê que as pessoas normalmente vê aquilo, entra num desespero que não sabe o que fazer. Por isso que é tão importante saber o que fazer nesse momento, que nem a Dani escreveu aqui. Te parou. Voltou? Voltamos. Deu uma Voltando. travadinha, mas voltamos. Não sei se até que parte você pegou que eu falei. Você falou a questão de quando chegou a equipe do buffet, né? Aí você entregou a criança. Aí a Dani até tá fazendo uma pergunta aqui, já se uma amiga minha, ela falou, ó, principalmente esses treinamentos de primeiros socorros em escola. É bem lembrado. Verdade, Dani, é verdade. As É escolas. verdade. Porque para preparar os professores, né? Escola e você sabe que isso, Dani, que é Dani também, né? É Dani também, Daniela. É Dani também. Dani, isso que está falando é muito importante porque, por exemplo, muitas vezes na própria escola você tem riscos, né? Então, hoje é muito comum as escolas, as universidades, elas terem um profissional de segurança, né, para avaliar risco, para poder. Eu me lembro que quando eu voltei aqui para Recife em 2010, que eu fui matricular a Luísa numa escola, é inevitável, né? Você vai entrando, vai olhando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu mesmo fui conversando com a coordenadora, claro, me apresentei, expliquei que eu era profissional da área de segurança. E disse, olha, eu estou enxergando algumas melhorias aqui que dá para a gente estar fazendo. E eles foram extremamente receptivos. Então, isso é muito legal, sabe? Era uma escola pequena, hoje é uma escola maior, já tem até um profissional de segurança lá, mas na minha época era uma escola muito pequena, uma estrutura pequena. Então, eu acho que essa questão é muito importante, porque a emergência ela pode ocorrer a qualquer momento, né? Você pode estar ali, como você estava numa festa, e alguém precisou, você pode estar na rua, alguém caiu, sentiu alguma coisa.
Então, é por isso que essa questão do primeiro socorros, quando eu falo segurança e saúde, deveríamos ter essa abrangência em todos os níveis, né? Não só nas empresas, mas no comércio, nas escolas, nas universidades. Hoje eu trabalho na Universidade Católica, aqui em Recife, né? Eu sou professora da universidade e também sou coordenadora de curso de um MBA. E a universidade, para você ter uma ideia, o ano passado, a equipe de segurança de lá, a Amanda, a Patrícia, eles fizeram uma evacuação de todo o prédio da universidade. Né? Na verdade, não de toda a universidade, mas de um dos prédios mais populosos, onde a gente tem o maior número de alunos. E foi um exercício fantástico, né? Por quê? Porque a gente não sabe. Imagina um dia de aula normal, tá todos os alunos ali, e a gente precisa, por algum motivo, evacuar, sair, evadir o prédio. Então, assim, eu achei espetacular essa iniciativa das meninas, né, lá delas, porque é toda uma preocupação com aquela população que está ali, né? Então, esses simulados, esses exercícios, você vai lembrar, Dana, a gente fazia lá no terminal, lembra? Né? A gente simulava se alguém cair do caminhão, né? Se alguém cair de cima de um tanque, se vazar produto, se pegar fogo, o que a gente faz? Então, é nesse exercício que a gente tenta ali, ao máximo, chegar vamos dizer assim, numa resposta, que a gente chama na norma isso de resposta à emergência. É responder àquela emergência de uma forma eficiente, porque se um dia acontecer, a gente tem que ter uma consciência, que é o seguinte, nós vamos ter muito mais emoção do que razão. Vai. Então, o treino faz a diferença. O treino faz, porque na hora, mesmo que você esteja extremamente nervosa ali, você vai dizer, eu sei que eu tenho que ir para aquele lugar. Eu vou com as pernas tremendo, mas eu vou para aquele lugar. E, né, ali é o meu ponto de encontro, ali é o meu local seguro. E muitas vezes, quando a gente não faz esse exercício, isso na hora dá aquele branco e a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e acaba sendo mais uma vítima daquela situação do que necessariamente ajudar, né? Então isso é muito importante, muito mesmo. Olha, já se entrou no assunto, a Dani entrou no assunto muito importante. A Dani, vou até pedir licença para falar, porque o filho dela sofreu um acidente na escola. E a escola ela não teve esse preparo, eles mexeram, ele caiu de um escorregador e ele precisou operar o bracinho dele. Entendi. E elas, em vez de elas chamarem o SAMU, elas mexeram no braço da criança e tal. E hoje é uma coisa que eu não vejo nas escolas. É exatamente isso, é os primeiros socorros. E agora, se você imagina, as crianças elas não têm. Se com adulto a gente tem esse problema de fazer eles seguirem. Ah, surgiu uma emergência, vamos sair. Ok, tem uns ainda que dá branco, o cara já faz aquele treinamento 5, 10 vezes. Você imagina uma criança, né? A gente fazer todo esse cuidado. Aqui tem muita área industrial em Paulínia, tem muita escola que é no meio do campo, ou distante, bairro distante. É uma coisa de se pensar, né, Jace? Porque eu não sei aí em Recife. Com certeza. Mas assim, num todo, eu vejo as escolas, poucas escolas tendo um cuidado com primeiros socorros. Por exemplo, na escola do Pedro, assim, se alguma criança se machuca, eles ligam imediatamente pro hospital, e aí a mãe é informada, o pai é informado. A ação que eles tomam hoje nas escolas, eu acho que no modo geral, né, é essa. É verdade. E aí tem uma coisa, Dani, que é muito importante, até a Daniela também que está nos acompanhando, é que eu ainda complemento dizendo que a gente pode ter a prevenção, né? Eu falo muito isso na Qualiseg, né? Nós temos aqui 2 escolas que nós atendemos, né? Nessa parte de prevenção. Então, como é que funciona isso, Dani? Você vai até a escola, faz um diagnóstico, você visita a escola, faz um diagnóstico, um levantamento dos riscos que aquela escola ela possui, e a partir dali você monta um plano de trabalho para adequar aquelas condições. Isso é um trabalho que favorece toda a população, os alunos, os professores, os demais funcionários da escola,
Entendeu? Por exemplo, nós temos uma escola que nós atendemos aqui, que nós já fizemos evacuação com os alunos, fizemos uma evasão com os alunos, né? Claro, nós não conseguimos, como é uma escola grande, nós não conseguimos fazer todos de uma vez. Então, nós marcamos uma semana, fizemos com o ensino fundamental, coisa linda, eles saíram, filho indiana, bonitinho, um com a mãozinha assim, em cima do ombrinho do outro, Bonitinho. super fofo. Bonitinho. Depois fizemos com os meninos do ensino médio. Então, são ações preventivas que nós precisamos trabalhar, né? A escola, ela é uma empresa como outra qualquer. A universidade, ela é uma empresa como outra qualquer. Então, essas ações preventivas, elas são muito importantes. Eu tenho um fato que aconteceu comigo recentemente que eu digo assim, há uns 4 anos atrás. Eu estudava numa faculdade, né? Estava fazendo outra graduação, e eu mudei de campus, né? Era um grupo só e eu mudei de faculdade. E essa outra faculdade que eu fui, do mesmo grupo, ela é num prédio histórico aqui em Recife, é um prédio histórico, bonito. E foi inevitável, né? Quando eu cheguei lá no dia eu tinha marcado com a coordenadora para conversar, porque eu queria fazer a minha transferência. Aí eu disse, eu não vou pelo elevador, eu vou pela escada de emergência. Eu quero ver se a saída de emergência está toda desbloqueada. Por quê? Porque eu já vivi uma experiência no passado, que eu me hospedei num hotel, na época que eu viajava muito, e que uma das vezes que eu fui descer, eu tinha mania de descer pela escada de emergência, e a porta que dava para o hall do hotel, que era a saída, estava fechada. E eu apurriei a mulher o tempo todo, falei, nesse aqui não pode estar fechado, essa aqui é a saída, como é que você fecha? Né? E aí, o que que aconteceu? Eu peguei... Opa, voltou, Voltou? Dani. Não, eu tô te ouvindo. Voltou. Volta. Tá ouvindo, né? Pronto. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui pela escada de emergência. É, Você não vai acreditar. é. Isso lá na faculdade. Faltou energia. Faltou Misericórdia. energia. E aí, o que que aconteceu? As luzes de emergência, elas entraram. Aí, na hora, eu pensei, eu falei, glória a Deus, olha aí, ó, as luzes de emergência funcionam, né? Eu pensei. E aí, quando eu cheguei lá no terceiro andar, foi que eu lembrei, eu falei, eita, poxa, se eu tivesse pego o elevador, eu tinha ficado presa. E realmente, as pessoas ficaram presas. E aí, eu voltei, desci, e aí, quando eu desci, o patrimonial já estava acionando o bombeiro para abrir o elevador, porque tinham ficado pessoas presas dentro do elevador. Não aconteceu nada. Mas, assim, o que eu achei interessante é que, por exemplo, numa situação como essa, né, você vai estudar num ambiente, você tem que ter segurança naquele ambiente. Você tem que dizer assim, olha, eu, por exemplo, eu estudei nessa faculdade até o semestre passado, né, terminei agora, e eu estudei a maioria do tempo no sexto andar. Sexto andar. Então, assim, a saída de emergência tinha que estar funcionando, porque se eu tivesse uma emergência, né, eu tinha que descer pela saída de emergência, né? Então, assim, às vezes, é essa consciência que a gente tem que ter nos locais, nas universidades, nas escolas, nas empresas. O ambiente, ele tem que dar segurança e não trazer mais insegurança, porque isso te deixa, você não vai conseguir trabalhar legal, né? Você não vai conseguir. O Vai. legal é você fazer o trabalho ali numa condição boa, né? E saudável, né? E deixa eu te falar, gente, como é que tá nosso tempo aí, amiga? A gente ainda tem mais um pouquinho? Ai, eu não sei, ó, eu acho que a gente tem bem pouquinho agora, né? Porque eles não derrubam a gente com 1 hora, né? Eu acho que tem ainda uns 5 minutinhos. É, eu Tem. sei, eu só ando pela escada. Eu uso elevador muito pouco. Depois que a gente vê essas coisas, a gente começa assim, opa, eu acho melhor. E outra que é saudável, né? Você faz o exercício físico. Sim, pois é. E aproveitando, aperta no ao vivo, o Ale tá ajudando. 53 minutos, a gente tem 59. Obrigado, Ale. Obrigada, O Ale é compadre. safo nisso, ele faz live quase todo dia, ele sabe, Amiga, condomínio.
Eu não estou conseguindo te ouvir. Tá? Voltou, deu Então uma tá, é que travada. travou. Então, condomínios, amiga, a gente está falando dessa questão de segurança, de primeiro saída de emergência. Hoje a gente vê que virou aqui pelo menos em Paulínia, nas outras cidades, Campinas, aqui toda na região está tendo uma onda muito grande de pessoas se mudando para condomínio por conta da segurança. E aí entra também essa questão da evacuação, por exemplo. Eu moro num condomínio que só tem uma saída, duas saídas. Tem 700 casas. Mas eu entendi. Você está falando sobre regras. Voltou. Deu uma travadinha, mas eu acho que eu entendi. Você estava falando sobre regras de condomínio, é isso? Ou de tudo. Estão querendo desligar a gente. Não acredito. Já? Já? Jura? Não, ainda não. Tem mais 4 minutos. Eu entendi o que você falou. Você falou sobre condomínio, não é isso? Que você É, mora no condomínio com duas saídas, mas são 700 famílias, né? 700 casas, 700 famílias, né? se acontece uma emergência. É, é bem importante, e assim, esse fator que você comentou das duas saídas, ele já é bem interessante. Por quê? Muito dos problemas que a gente encontra, não só em condomínios, mas também em escolas, universidades, é a questão das saídas, né? Então, o fato de você ter uma única saída já é uma condição extremamente insustentável. Insustentável. E por quê? Porque a emergência ela pode ser exatamente nessa saída. E aí você acaba deixando todo mundo aglomerado. E a depender da emergência, você não vai conseguir acessar, né? Então, isso é uma coisa. Então, é primícia. Eu tenho que ter mais de uma saída. Isso é fato, né? Outra coisa importante é que, pronto, aí no seu caso, você tem duas saídas, mas você tem 7... Imagina que vocês teriam aí 7 famílias para evacuar ao mesmo tempo, né? Então, assim, é importante tentar fazer um exercício mesmo, para quanto tempo vocês levam para sair, né? Aonde seria aí a área de apoio de vocês? Porque, na verdade, dependendo da emergência, você não precisa evacuar o condomínio inteiro, você pode ir para uma área de segurança, né? E esperar essa emergência sanar. Então, é aí que entra, Dani, aquela ideia dos simulados, sabe? De você tentar fazer um simulado para enxergar como é que vai se comportar as pessoas nessa hora, né? Nessa hora. O Alexandre está até lembrando aqui, ó, que é obrigatório no Brasil o condomínio ter plano de emergência. É verdade, Alexandre, bem lembrado. É verdade. A gente tem lei, inclusive, para isso. Aqui no meu prédio, por exemplo, eu moro em prédio, eu não moro em casa. Existe uma série de ações que foram tomadas aqui no prédio, desde treinar os meninos em primeiros socorros, treinar em combate. Então, existe uma série de ações que foram tomadas aqui pela síndica e pela administradora do condomínio, né, para isso. Já, nossa, Ó, como voou! a gente está 59 minutos. Amiga, Bom, então, amiga, olha, eu quero só te agradecer. eu ficaria mais 1 hora aqui, mas a gente vai se encontrar de novo Pois na saúde, viu? Essa semana, se Deus tá quiser, bom, muito tenta marcar uma outra obrigada. live. Obrigada, adorei nossa conversa, viu? E eu quero ver se eu gravo essa conversa para a gente poder publicar aí para o pessoal. Ouviu? Joia, joia. Dani, Obrigada. muito obrigada pelo convite. Eu vou Beijo enorme para divulgar, todos vocês que participaram com a gente. eu vou colocar o site de vocês, o telefone para quem quiser entrar em contato. Obrigada, viu? Fica com Tá, Deus. joia. Obrigada, gente. Beijo no pai, compadre Mário. Um cheiro enorme. Valeu, fique com Deus, viu? Até mais. Tchau.